Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Tal Que Quer, o podcast da Acolher e Cuidar, do Grupo Acolher e Cuidar. E estamos aí com uma nova temporada aqui de Belém do Pará, hoje recebendo dois grandes especialistas aqui da nossa região para falar mais sobre as doenças do trato gastrointestinal, né, e os erros comuns ao cuidar da pessoa idosa. E por isso nós temos aqui eu, Ludmila Cunha, Estela Celi Toscano, somos hoje as sócias da Acolher e Cuidar Belém. E também temos aqui doutora Letícia Loureiro e doutora Abel Loureiro, que são médicos, Letícia da geriatria, doutor Abel da gastro. Então, hoje estão aqui para compartilhar conosco várias dicas importantes, né? Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Então, sejam muito bem-vindos, mais um podcast desse processo, né? Dessa nova temporada de cuidados, esse é o nosso maior objetivo. Mas antes da gente falar sobre o tema, né, da nossa discussão, que são as questões gastrointestinais na pessoa idosa, não podemos deixar passar em branco, né, o fato da Letícia ser filha do Dr. Abel. E isso para a gente é muito importante, falar desse cuidado intergeracional, né? Então, eu gostaria de dar a palavra para vocês, para esse acolhimento, para contar para a gente um pouco dessa história, dessa geração, e depois a gente conversa aí sobre os demais assuntos. Sejam bem-vindos. Então, boa tarde. Queremos agradecer à empresa Cuidar e Acolher, em nome da Estela, da Ludmila, e dizer da nossa grande alegria em estar aqui, já que é para somar conhecimentos, essa então é o nosso objetivo. A Letícia, para quem não sabe, sempre foi muito peralta. E eu pensei, bom, deve ser engenheira. Teve um dia em que ela estava tão aborrecida e me aborreceu. E eu disse, Letícia, cuidado, senão tu vai ver o que é bom para tosse. Ela se virou e disse, xarope. Para não perder o ritmo, eu dei meia volta e fui rir lá no outro quarto, né? Mas depois, parece até mentira, mas é verdade. Ainda pequenina, ela ia comigo, porque eu chegava muito tarde em casa, e ela ia comigo visitar os meus pacientes. Tanto que ela é conhecida na Beneficente Portuguesa, onde eu estou lá há 5 décadas. Muito mais do que a minha idade. Que maravilha. E aí a Letícia ficava me vendo lá para escrever, e com um rabisco no papelzinho, rabiscava o que tinha que rabiscar. Eu acredito que isso deu chance de motivação. Um outro detalhe é que naquela época, bem remota, 30 anos atrás, o cliente tinha como missão, diria assim, época do Sírio, mandar aves, patos, para a nossa casa. Eu acho que tudo isso foi despertando a atenção, porque ela sempre foi muito esperta, e ela pergunta, pai, de que é isso aqui? Não, um cliente meu. E era também camisa, terno, uma loucura. Tempo bom. Hoje não tem um lápis. Não tem um lápis, o que tem sim é gratidão. E isso foi substituído pela gratidão. Sim. Então, creio eu que... E outra coisa também, ela sempre se colocou muito à disposição de acompanhar o pai em pacientes a domicílio. E tem uma história interessante de uma senhora de sobrenome Balse, Dona Diana, e ela era pequenina, mas me acompanhava dia de sábado e ia comigo, para não dar problema em casa, porque era barra pesada. E não é que ela quebrou o bibelô da Dona Diana. Eu fiquei morto, acabado. Eu disse, desculpa, Dona Diana. Não, deixa pra lá. Aquela história, né? Sim, de não causar impacto. problema. Então, Letícia, acredito que isso possa ter lhe motivado. E eu estou feliz por isso, porque você me trata, né? Embora não seja idoso, mas estou me aproximando. E toda a clientela fica muito grata pelo seu atendimento. Eu te amo.
Começamos o podcast bem emocional. Bom, eu também quero agradecer pelo convite, meninas, Ludmila, Estela. Agradecer pelo convite da empresa, né? Acolher e Cuidar, que é uma empresa que a gente tem muita admiração, é uma empresa que a gente indica, tem parceria. Então, a gente se sente muito feliz de estar aqui com vocês. Muito feliz ainda de estar aqui na presença do meu pai, né? Que é uma figura muito importante para mim, tanto na vida quanto na profissão, né? Realmente foi ele a fonte de inspiração. A gente tem várias histórias aí de hospitais, visitas domiciliares quando eu era pequena. E aí hoje a gente se encontra novamente, né? Continua se encontrando todos os dias na nossa profissão. Sim. Então é um grande orgulho estar aqui também na presença dele. Muito bem, que maravilha, né? Então, para a gente passar por esse processo, e ainda porque vocês atuam na mesma clínica, Sim. trabalhos e atividades partilhadas, mas com o avançar da idade de fato, o que a gente pode esperar desse trato gastrointestinal? Né? Porque geralmente a gente tem uma atenção muito mais específica para o sistema respiratório, sistema neurológico, mas para o paciente idoso, inclusive para o paciente adulto, né? Quais são essas principais alterações? Estamos em envelhecimento, né, ao Isso. longo da vida. Então, Sim. para todos nós, o que a gente tem que Ficar de repente, atentos, ficar digamos atento. assim. Vamos Com o envelhecimento, Retirar nós esse ouro do sabemos- baú aí da doutora Bel. Nós sabemos que existem as alterações próprias do avançar da idade. Sim. Mas algumas delas devem ser encaradas como importantes, e aí a doutora Letícia pode dar o grau dela depois. E, por exemplo, na parte da olfação e da audição. Quando o paciente idoso tem problemas de olfação, de audição e de gustação, eles podem ter uma diminuição da apetência, ou seja, comer menos. Também tem o problema próprio mesmo da saliva, que é reduzida, e isso dificulta ainda a produção de ácido clorídrico e a digestão dos alimentos. Também tem o que nós chamamos de disfagia. Disfagia, que seria a dificuldade de deglutir, e a odinofagia, que seria deglutar o problema da dor ao deglutir. Algumas problemáticas podem estar presentes, por exemplo, o refluxo. O refluxo, que é interessante dizer para todos, que o paciente idoso ele fica muito mais deitado que sentado. E tem uns que são, me perdoe a geriatra, preguiçosos. Mal almoçam, já estão deitados. Então, o decúbito dorsal faz com que aquele alimento que era para ser digerido e levado do estômago para o intestino, ele volta, ele sobe. E é bom lembrar os cuidadores, aqui é uma primeira mensagem, quando o paciente tem muita tosse e ele tem o hábito de deitar, provavelmente ele está regurgitando. Sim. Não é refluxo, é regurgitação. Regurgitação é igual à volta do alimento para a árvore respiratória. Causas de pneumonia e transtornos muito grandes, muito complicados para a geriatra. Então, aí é que é importante. O acolhimento, como vocês falaram, é uma equipe multiprofissional, os pacientes, os doentes, a moça da Cuida. cuidadora, a família, para que em sinais de alerta logo seja comunicado quem? O médico. Sim. E é O muito médico importante, tem que ser comunicado. porque às vezes a gente pensa que é bobagem, que é só um momento, que não é um episódio de ficar alerta. Mas essas questões, que principalmente que envolvem a pessoa idosa, elas são muito importantes. Porque falar do trato gastrointestinal não é falar do estômago, né? As pessoas querem falar do refluxo, querem falar da endoscopia, mas é falar desde a boca, né? Desde a redução, da mastigação. Isso. E aí a gente pode entrar até na seara do dentista, né? Na perspectiva da prótese, gerar essa dificuldade alimentar. Depois vem para o estômago, questão gastrointestinal, intestino, de modo geral. Então, são muitos detalhes que é a pessoa que está cuidando ali frente a frente que começa a perceber os estalos, né? De todas essas alterações. Sabe que eu já vi também? Reduzir o alimento do idoso por conta de situações de refluxo ou regurgitação. Então, né, acaba culpabilizando o que comeu, quanto comeu,
né, e não faz, talvez, esse estudo mais aprofundado de que fato são as causas. E aí ele fica com fome, e aí a gente tem outras situações e outras doenças de base que são afetadas. Falando sobre o dentista, Uhum. nem a propósito, um grande cuidado que o cuidador tem que ter é com a prótese, a Perfeito. famosa dentadura. Uhum. Em emergências do hospital do pronto-socorro, eu já tive a oportunidade de atender um senhor idoso em que ele deglutiu, engoliu a dentadura. Uhum. E eu precisei tirar com endoscópio para poder aliviar. E ela estava encravada no esôfago, que é pior, podendo causar uma perfuração. Uhum. Quanto ao intestino, é fundamental que a gente sempre pense que o intestino do idoso, em geral, pode estar preso. Qual é a conduta? Eu vou dar um laxante. Não dê laxante, que você vai causar uma colite, que é Sim. uma irritação no intestino. Você tem que dar um óleo mineral. Tem tantos aí. E a dieta é fundamental. Olha, toma um pouco mais de líquido. Então, é mais ou menos isso. E principalmente na pessoa idosa, a questão da polifarmácia. E dentro dessa polifarmácia é o uso excessivo de opioides, muitas vezes, Sim. né? É. E aí o paciente, ele tá com um quadro de constipação, mas é por conta de uma intervenção medicamentosa que em Isso. alguns contextos, pela falta da visão do geriatra, não avalia custo-benefício. Visualiza a constipação isolada, não dentro de todo esse cenário, né? É por isso que na polifarmácia, quem entra muito bem aí para poder orientar melhor, dirigir melhor, é o geriatra. Sim. Porque esse medicamento tem a mesma ação daquele, então suprime um. Mas para isso é preciso ter interação com o neurologista. Sim. Sim, Uma são várias interconsulta, né? especialidades, né? Até mesmo a questão interprofissional, né? Da medicina, da enfermagem, da fono, da fisioterapia. Então, também a equipe multi é importante nesse cuidado, porque você vê que não é só questão medicamentosa. Numa alteração gastrointestinal, uma doença, a gente tem que, às vezes, ter o acompanhamento, né, da questão da fisioterapia precisa entrar quando eu tenho aí quadros de disfagia, fonoterapia. Então, outros profissionais também precisam se integrar, né, junto com a medicina para resolver e trazer a melhor solução para o paciente. Ainda vê, infelizmente, né, a gente ainda vê uma saúde muito fragmentada. Cada um olhando para a sua área de atuação, para a sua especialidade, quando que, na verdade, o objetivo de todos nós é o melhor bem-estar para o paciente. Verdade. E aí, nessa busca pelo melhor bem-estar para o paciente, nem sempre as nossas ações são nesse rumo. Às vezes, né, a gente vê profissionais buscando isso, mas traçando ações individuais, né, e não pensando no bem comum. Que o melhor é sempre essa visão, né, multi. Integrada. O que eu entendo muito bem, né? O que a Letícia entende muito bem, o que a Estela, o que a doutora Abel. Então, somando todos esses conhecimentos e discutindo o caso clínico, eu acho que não tem como tomar uma decisão errada. Perfeito. Vai ser sempre a decisão mais acertada, né? Perfeito. E principalmente no domicílio, porque tira aquela ideia de um cuidado integral. Vou pro domicílio, volto para casa, tá cada um por si e Deus por todos, né? E na maior parte das vezes, o cuidador familiar, ele não tem esse princípio, esse cuidado, essa atenção, né? Mas assim, doutora Letícia, quando a gente pensa em gastrointestinal, geralmente o familiar eles nos procura quando alguma coisa já está fora do padrão. Não é uma rotina, principalmente para a pessoa idosa, a gente ter esse cuidado mais afinco, como, por exemplo, a pneumonia, questões respiratórias, etc. Como é que o geriatra ele vê esses cuidados com o aparelho gastrointestinal? Então, Estela, é bem importante a gente conhecer quais são as alterações próprias do envelhecimento, né? Sim. Como o doutor Abel falou. Doutor Abel ou pai, não sei como eu falo. Fique à vontade. Como o doutor Abel Ficamos até falou. sabendo que era vereador ainda há pouco, né? Então tá Foi tudo vereador certo. de Belém. 8 anos. 8 anos. anos, olha só. Então, como ele falou, algumas alterações, a gente precisa saber o que é próprio do envelhecimento e o que é próprio de um adoecimento, Perfeito. né? Então, é próprio do envelhecimento realmente uma redução discreta do apetite por conta de alterações no paladar, no olfato. Então, é comum o idoso não ter aquele apetite como tinha há alguns anos atrás. E muitas vezes a família nos procura por isso. É um dos motivos. Ah, minha mãe, o meu pai, né, meu avô, não está conseguindo comer, ele não tem fome.
E aí a gente vai precisar investigar os fatores para essa redução do apetite, né? Se tem algum outro fator que está piorando aquilo que já era próprio da idade, então sintomas depressivos, ansiosos, né? Podem combinar com a redução do apetite, ou alguma outra doença própria do trato gastrointestinal, mas às vezes não tem nenhum fator patológico. Às vezes aquilo é comum da idade, né? E aí a gente vai ter que orientar esse paciente, não só o médico, mas acho que cabe a toda a equipe multidisciplinar, de que forma adaptar a alimentação daquele idoso, né, frente a uma redução do apetite. Então, por exemplo, uma das estratégias seria uma redução da quantidade da alimentação oferecida, mas numa frequência maior. Então, ele come um pouquinho menos no café, mas faz o lanche da manhã, depois o almoço, depois o lanche da tarde, o jantar, a ceia. Então, adaptar esses horários e quantidades. Uma outra coisa também é adaptar de que forma a gente oferta esse alimento. É comum a gente ter alguns pacientes idosos que falam assim, mas eu enjoei do frango. Eu não como mais frango, mas também enjoei do peixe e da carne. Só como ovo. E aí a gente vai ter que tentar adaptar aquilo ali, né? Muitas vezes com a ajuda de uma nutricionista para dar esse apoio. De que forma eu apresento o frango? Então, já tentei apresentar frango cortadinho, frango desfiado, um frango assado, né? E aí, conforme a gente varia essa apresentação, eles começam a aceitar novamente, né? E aí, isso daí cabe para várias outras situações. Por exemplo, a água. A gente tem uma redução da sede também, né? Na terceira idade. Conforme vai avançando, mais a sede reduz. A gente tem pacientes que tomam 200 ml de água no dia. Mais a sede reduz e mais a gente manda tomar água. Exatamente. Aí fica aquela briga, né? Urinária, Querendo obrigar. Vou vomitar, muita água. Tá desidratado, não toma água. Ou seja, a água é a culpada por tudo. Exatamente. E aí a gente também precisa ter estratégias de como oferecer essa água, né, para o paciente. Então, uma delas é também fracionar, então, menores quantidades, ali de 3 em 3 dedinhos, mas várias vezes ao dia, né? E a gente sempre recomenda ter uma garrafa de água própria para o paciente, até com o nomezinho dele na geladeira. Por exemplo, uma garrafa ali de 1,5 litro com o nome. E aí, só retira desta garrafa, né, a água que vai ser oferecida. E no final do dia, a gente consegue contabilizar o quanto que ele está conseguindo ingerir de água. E aí isso já está muito relacionado também com a constipação intestinal, né? Como o doutor Abel falou... Que também é um problema frequente, né? É um problema muito frequente, muito comum, né? Uma queixa comum em consultório, tanto do gastro quanto do geriatra. E aí tem a parte que é fisiológica do envelhecimento, então a redução da peristalse, né? Dos movimentos ali das alças intestinais. Então isso já é esperado, esse trânsito mais lento. E aí, quando a gente ingere menos água por ter uma sede reduzida, isso daí vai mais ainda contribuir. Assim como uma ingesta de fibras muito baixa, né? Aí eles não querem mais comer fibra, não querem mais comer proteína. Exatamente. Né? Então, é multifatorial, né? Se a gente for olhar as principais doenças do trato gastrointestinal, essas mais comuns, mais corriqueiras, elas são multifatoriais, né? A disfagia, a constipação, a má digestão, e a gente vai analisando cada fator com as suas diversas nuances. Eu acho interessante a sua fala, principalmente para esse olhar multi. Porque o que acontece? É muito banalizado, normalizado para o idoso. Isso é do idoso, isso é normal para o idoso, isso acontece com o idoso, isso é para o idoso. E muitas vezes é uma constipação, né? É um evento que lá na frente vai ser mais agravado se pudesse ter intervido de forma precoce. Com certeza. Né? Então, esse olhar do geriatra, esse olhar do profissional especialista ali na saúde do idoso, contemplando com outras formações, é muito importante. Porque muitas vezes a gente não banaliza, né? Meu pai não quer comer, deixa isso aí. Ele come quando ele quiser. Mas o fracionário é muito importante. É uma idosa muito requintada, muito educada, sempre comeu em mesa posta. Não é porque agora ela é idosa que eu tenho que tirar isso dela. Sim. Então, ter esse cuidado até de orientação para o idoso. Como foi a vida dela? Como eram os hábitos delas alimentar? O que tange necessidades humanas básicas? O que era uma rotina para ela? Porque, às vezes, você preparar uma mesa e ofertar o frango
Desarrumado, né? Num ambiente desarrumado, bagunçado, é uma possibilidade de recusa dele. Sim. Ou muitas vezes, obviamente, dependendo da condição do idoso. Mas se ele consegue ir à mesa, ótimo, vamos estimular isso, vamos estimular esse caminhar, vamos estimular um ambiente mais agradável. É um momento que, para ele, às vezes, a alimentação está relacionada a um processo depressivo, porque ele come sozinho. Às vezes, ele come só com o cuidador. A família não se reúne mais ali. Então, para ele, isso é muito pesado. Então, ele tem lembranças, né? Talvez do isso. almoço em família, com mais gente, com netos, com filhos, e agora já talvez num ambiente mais recluso. Então, o não se alimentar, o não beber água, às vezes não é só o não se alimentar e o não beber água. É como a doutora Letícia traz. É uma questão social, cultural, ambiental muito pesada, porque o domingo, o almoço era sagrado para a família, agora não é mais. Cada um está na sua casa, vivendo a sua dinâmica de vida. E aí o cuidador às vezes fala assim, não, porque ele está fazendo greve de fome, uma visão mais difícil, naquela luta ali do dia a dia, mas a gente precisa ter um olhar mais sensível. Eu sempre digo que as pessoas já acabam querendo comparar o idoso com a criança, mas são questões totalmente diferentes de abordagem, de tomadas de decisão, Com certeza. né? Porque tem toda uma história aí por trás. E a gente vê muito, assim, famílias que acham que o cuidar é só fornecer tudo que aquele idoso precisa. Perfeito. Então, por exemplo, eu cuido da pessoa idosa da minha família. Então, eu consigo prover a melhor alimentação para ela, a melhor vestimenta, Remédios. adapto toda a casa, tem todos os remédios, ela tem tudo. Mas é um tudo que falta. Falta o carinho, falta o cuidado, a atenção. Falta o essencial. Falta o essencial. E a gente escuta essas falas no consultório, assim, do idoso tá triste, né? Com sintomas depressivos mesmo, uma anedonia, que seria a falta de prazer, né? De fazer atividades que gostava de fazer antes. E aí o familiar olha e fala assim, mas por que você tem tudo? Tudo que nós podemos, nós ofertamos para você. E aí falta, como você falou, almoçar junto, ter aquele momento de conversa, né? Tá interagindo mesmo, trazendo ali filhos, netos para perto da pessoa. Então, essa falta também está relacionada, né? Com alterações do trato gastrointestinal. Seja ela de redução do apetite, de recusa alimentar, de uma constipação intestinal porque não bebe água. Então, assim, é realmente multifatorial. Doutora Bel, tem gente do Brasil todo nos assistindo, mas a maioria, né, deve ser paraense, já que nós estamos aqui no contexto de uma temporada Belém. Aí eu vou lhe fazer uma pergunta polêmica, trazendo para o nosso contexto regional. Eu tenho certeza que no seu consultório, um dos maiores desafios deve ser a nossa farinha e o nosso açaí. Aí, como o senhor encara essas questões, às vezes com situações que é preciso limitar, né, ou regular, ou tomar de uma outra forma? Porque se restringir, ele não volta. E quantos já voltaram após a restrição? E assim, essa questão é uma questão cultural. A alimentação é uma questão cultural. Estou trazendo para o contexto paraense, mas a gente tem, né, uma alimentação cultural no Brasil inteiro. Mas e aqui? E o nosso açaí? É assim, se o paciente é diabético, ele deve restringir carboidrato, farinha. Aí eles perguntam, doutor, o açaí? Nenhum problema. É um grande alimento. Ganhou corações agora. É um grande alimento. É rico em fibra. E essa fibra, se você observar melhor, você olha a semente, o caroço. O que sai daquele caroço para dar o suco é fibra pura. Eu tenho pacientes, inclusive alguns idosos que eu consegui tirar da geriatra. Da Letícia. Quer dizer, eu não consegui tirar, não foi preciso. Com prisão de ventre crônica, que antes de orientar a dieta, eu pesquiso, porque às vezes ele tem uma doença orgânica, principalmente na idade mais avançada. E eu curo a prisão de ventre com açaí. Fale mais sobre isso, por favor. Pois é. Conte mais. É porque geralmente as pessoas, isso é um senso muito comum. É um senso muito comum. Eu tô com prisão de ventre, tô com quadro de constipação, vamos limitar o açaí. Não sei se porque é meio litro de açaí para 1 quilo de farinha, né? Mas sem água. Isso aí é modismo, tá?
Na verdade, se você for estudar, o açaí é um grande alimento para a prisão de ventre, porque é rico em fibra. Também um bom remédio para anemia, melhora o estado geral e tem uma substância chamada anticionina. Essa substância é exatamente aquela que regula e impede a obstrução das artérias como se fosse uma aspirina. Uau. Açaí liberado. liberado. No entanto, é o açaí raiz, o açaí paraense. O açaí Nutella, com açúcar, leite moça. Não está Esse- liberado. Esse é para um bebê que quer ser gordo, obeso e diabético. Pronto. Tá dito. Tá resolvido. Tá dito. Ainda nesse contexto do açaí, a gente está vivendo muito esse cenário de COP30, né? E tem se falado muito de cuidado sustentável. E dentro da docência, do segmento de pesquisa, a gente vê publicações voltadas para a pessoa idosa de forma muito generalista, né? Mas eu preciso verificar que o meu idoso urbano, ele tem particularidades diferentes do idoso ribeirinho, né? Sim. Então, como é que a senhora poderia trazer para a gente um pouco dessa percepção, né, de olhares de idosos, né? É o mesmo seu João, é a mesma Dona Maria, entretanto, com contextos socioambientais e culturais diferentes, né? Como que é necessário ser visto esse idoso urbano e esse idoso ribeirinho? Sim, é bem interessante essa pergunta, né? Porque a gente vê contextos muito diferentes e hábitos alimentares muito diferentes entre essas populações, né? Então, a gente tem alguns pacientes ribeirinhos, né? Que moram, nem tanto só ribeirinhos, mas que moram no interior do estado e tem esse hábito de tomar o açaí em todas as refeições, pelo menos 2 vezes ao dia. Então, no almoço e no jantar. Então, o que a gente vai fazer com esse paciente? Tentar adaptar a dieta dele. Então, tem alguns que só tomam açaí com farinha no almoço e no jantar. Nutricionalmente, isso não é bom. Ele precisa de uma proteína nessa dieta, né? E aí, então, a gente vai tentar associar. Então, seu João, Dona Maria, vamos tentar acrescentar uma proteína junto com esse açaí? Então, ali, um frango, uma carne, né? Ah, isso eu Charque. consigo. Um charque, mas aí não pode ser aquele charque frito, né? Lambuzado de óleo. Já faz mal Charque para assado. assado. Sem Ela tá sal. pegando Ou pesado. cozido, ou cozido. Tá bom, cozido. Liberado cozido. E aí a gente tenta associar uma proteína, tenta verificar como que ele ingere esse açaí, qual é a quantidade de farinha, qual é a quantidade de açúcar, porque alguns tomam com açúcar, Sim. né? E aí a gente vai tendo que individualizar. Eu nunca tiro o açaí. Eu acho que até é um golpe, né? Na pessoa dizer que ela não vai mais tomar porque às vezes é o que é melhor para ela, o que ela Sim. considera de melhor na alimentação, né? O que traz a sensação de prazer, a sensação até nutricional para ela, a Porque quando ele autossensação se- de Conforto estar... emocional Quando ele se também. sente cheio, ele entende que ele está saciado e que está tudo Exato. certo, né? Então, ele acaba Exatamente. substituindo essas refeições. E aí, quando, vamos colocar uma proteína, só que aquele peixe frito junto com açaí, né? Tem um outro ponto também que recordei agora, que é do chibé e do caribé, né? Que são Sim. esses Muito utilizados quando eles Muito. estão adoecidos. adoecidos, né? Mas é farinha, Né? Yeah. água, açúcar, sal, né? Não, Acho que sal, água, às vezes. farinha, né? E isso resolve tudo. Doutor Abel resolve. Resolve, será? Há controvérsia. Não resolve, mas ameniza, né? Será que você resolve o emocional, a crença de saber que a avó fazia? Acredito né? que O sim. meu pai dizia que quando você toma água do poço, sabe o que é poço? Te lembra, né, do poço? Sim. não sei. Você não? Não, é no colocava- peraí, que me você conta. colocava, Balde. que você colocava o balde e puxava vai a puxando. água. Sim, Esse é o sim. poço. Quando você toma água do poço com fé, tudo dá certo. Ah, É isso. Sugestão? E se for algo pontual, né? No momento ali que tá doente, que tá com uma virose, alguma coisa, não tem problema. mas nutricionalmente, Nutricionalmente, não tem não. sentido. Na verdade, Não, seria é. até ruim. Sim. Se isso for um hábito. Exato. Uhum. Não. Um hábito comum é o mingau, né? Mingau de diversas formas. E pro assim. Mingau muito idoso, bom. e aí pro idoso, intestino, quando ele então, começa a não aceitar mais algumas coloca alimentações, aveia, entra o mingau. Intestino bate Isso. palma. Aí Olha o mingau, a aveia, ela é um alimento muito bom, né? Uhum.
para ser consumido, rico em fibras, tem algumas composições nutricionais interessantes. O que não é muito legal é, por exemplo, mingau de farinha láctea. Né? Tem alguns pacientes que tomam toda noite. Chegam dizendo, né? Mingau de farinha láctea. E não jantam, tomam só mingau. Não jantam. Ou de Mucilon, ou Neston. Aí a gente precisa conversar com esse paciente, negociar sobre trocas do Mucilon pela aveia, do açúcar por um adoçante, ou então reduzir essa quantidade, se o paciente pode consumir açúcar. Então, eu trabalho muito com negociação. Isso. Né? Tanto com os mingaus, quanto o açaí, de que forma a gente pode alterar um pouquinho aquela composição, né, alimentar que vá fazer bem para a saúde do paciente, mas também que ele não sinta que a gente está cortando todos os alimentos que ele gosta, porque também não vai dar certo. É uma questão muito de associação de risco-benefício. Isso. Né? Então, às vezes, o paciente idoso ele não quer jantar. Então, é muito mais interessante entrar com uma... Geralmente, a papa também, né? Sim. O mingau, uma forma de ter um alimento ali presente, mas que também não é algo constante, é um processo cíclico. Isso. Um paciente que acabou de sair de um processo de radioterapia, por exemplo, está mais fragilizado, mais sensível a questões alimentares, com mais episódio de náusea, né? Então, a gente consegue fazer essa adaptação. Então, o idoso, acho que é muito esse cenário, né? De negociação, de adaptação para o que faz certo. Então, ele tomou o chibé dele a vida inteira quando estava doente. Então, tirar agora é muito agressivo para ele também. E é muito legal, assim, a gente individualizar. Então, perguntar para aquela pessoa, o que é inegociável? Sim, O que é inegociável para você? Ah, para mim é inegociável comer o meu pão careca com manteiga de manhã. Não gosto de queijo, não gosto de ovo, não gosto de... Não quer uma proteína naquele pão. Tudo bem, a gente não vai mexer. Vamos tentar nas outras refeições incrementar a proteína que ele precisa. Para que a pessoa sinta que a vontade dela também é respeitada. Isso é muito importante, né? Nesse contexto, a gente está falando muito da parte alimentar, né? Mas a gente também pode falar um pouquinho sobre as doenças, né? As principais doenças aí que afetam o trato gastrointestinal, que chegam até o consultório, que chegam nas nossas visitas domiciliares e que afetam grandemente a qualidade de vida. Quais seriam, doutora Abel? São várias. Eita. Começando pela alimentação, na digestão. Eu tenho pacientes idosos, nessa época a Letícia ainda não era geriatra, que operaram uma úlcera no duodeno, numa idade de 50 anos, mais ou menos. E agora não, na época, idosos com essa história de úlcera, mas operado e liberado de alta, com uma dor muito intensa no estômago. A cuidadora não tem, sinceramente, não tem condições de pensar na possibilidade de que doença é essa. Não tem. Mas como é um grupo que é integrado, tem que ter também um médico para uma situação dessa, de urgência. Mas ele já se operou, diz o esposo da paciente. Mas ele já se operou. A esposa já operou. Não. Mas o problema era uma vesícula cheia de cálculo. Aí vem a pergunta para quem está nos ouvindo. Mas a dor é aqui? A vesícula é do lado direito? É exatamente a dor reflexa. Essa é a experiência do dia a dia. Então, a importância do especialista, Exatamente. Né? Nesses casos. Qualquer que seja o caso. Exatamente. Nesses casos. Também o paciente emagrecido. Teria que fazer uma avaliação melhor. Talvez pedir a orientação de um nutricionista. Realizar exames para saber, porque muitas vezes ele está emagrecido, porque tem alguma patologia endócrina, aí a doutora Letícia já ia pensar na tireoide. É confuso, mas dá para equacionar. Por isso que eu digo, tem que ter um médico ao alcance. Um geriatra, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele tem uma visão holística. O geriatra tem essa visão.
Ele não é simplesmente o médico que trata de paciente idoso, né? Ele trata da causa que leva o paciente a problemas de idade complicados pela idade. Prisão de ventre crônica, antiga, já conversamos. Mas hoje em dia, o mais importante é o diagnóstico. Então, admitamos que nós tenhamos um idoso de 70 anos, mas eu não sei o que é que ele tem. Já mudou a dieta, já fez medicação, não resolveu. Nós temos que reunir a família e dizer, este paciente não tem diagnóstico. Ele precisa fazer um exame que pode nos dar a chance de dizer o que ele tem. Esse exame seria a colonoscopia. Aí o sobrinho diz, mas doutor, colonoscopia, meu amigo, eu estou dizendo da necessidade. Aceitem se quiserem. Desculpe eu ser assim, não é grosso não, mas é enfático. E às vezes o que é necessário, o que funciona, é a fala direta, Uma forma incisiva. direta. A endoscopia e a colonoscopia, elas são exames, né, invasivos e que acabam na situação da pessoa idosa, a depender da situação, exigem vários cuidados, né? A gente faz hidratação, né, antes e depois, conforme prescrição, para esses casos, inclusive, né, porque gera uma situação, né, Sim. da anestesia. E um preparo muito intenso. Quanto mais frágil, né? Pois Quanto mais avançado. Agora, não se avança no diagnóstico sem uma orientação e liberação do cardiologista. Isso. Porque tem muito velhinho, admitamos o termo, que é bom do coração. Melhor do que a gente. Não é isso mesmo? Não é, doutor? E Que é agora bom a do gente coração. teve um caso, né, que foi muito falado, que foi da Preta Gil, que infelizmente faleceu, né, por conta de um câncer no intestino. E ela, em entrevistas, falava que ela tinha uma constipação intestinal de mais de 10 dias. Ela ficava sem evacuar. Então, isso que o doutor Abel falou sobre... tudo bem que a constipação é algo comum, né, na pessoa idosa, mas quando ela passa a ser muito exacerbada, então 10 dias sem evacuar, né? Até ali 2, 3 dias a gente tolera, mas se esses dias eles se estendem, né, para muito mais dias, ou a mesma coisa, o contrário também é verdadeiro, diarreias intensas, frequentes, a gente precisa investigar, porque são sinais de alarme para alguma doença maligna do intestino, né? Assim como também dores epigástricas aqui na região do estômago muito fortes, também é uma indicação de investigar. E aí é quando a gente vai pensar na endoscopia, na colonoscopia, apesar de que a gente tem um rastreamento oncológico indicado com a colonoscopia para todas as pessoas a partir dos 50 anos. A endoscopia também, então, a colono deveria ser feita a cada 10 anos, segundo o consenso internacional. A cada 5 anos, uma retossigmoidoscopia e anualmente o sangue oculto nas fezes. Então, mesmo sem sintomas, já estaria indicado fazer esse rastreamento, né? Agora, lembrando também do estômago. O paciente está emagrecido, quase caquético, inapetente, anêmico. O ideal seria saber se ele tem algum problema gástrico. Sim. Teria que rastrear. Tudo deve ser lembrado de acordo com o grupo que trata do idoso, né? Incluindo os familiares. Com toda certeza. E eles precisam saber e autorizar ou não. Tem uns que dizem não e não, tudo bem, mas você já deu a sua mensagem. E às vezes a gente está ali tentando fechar o diagnóstico, estamos conversando com uma equipe multi, mas a família ela tá sem informação, ela não compreendeu o que foi dito. Então, esse cuidado, esse acompanhamento após o diagnóstico, às vezes é um grande desafio, porque a família, enquanto cuidador informal, não consegue colocar em prática o que foi orientado, o que foi prescrito, né? Então, às vezes a gente tem um pouco dessa dificuldade no pós também. Existem alguns tabus, né, na área da saúde.
que são antigos, assim. Então, alguns medos, inclusive, relacionados à pessoa idosa, né? Veio de uma geração em que alguns exames, né? Tem até a questão do vacinal, né? A gente passou por esse processo, né, na televisão, nas mídias, muito recente. Então, são questões que não, às vezes você não adianta, né, ir pela via da tentativa mais brusca. Você tem que ir cortando caminhos e mostrando necessidades até que você atinja aquele objetivo. Porque às vezes a gente está falando com uma pessoa de 70, 80 anos que nunca realizou esse exame, que considera muito invasivo, que tem receio, que tem medo, né? E de fato, são exames, a gente falando da colonoscopia, da endoscopia, que são invasivos, que requerem, né, liberação cardiológica, anestesia. Então, precisa ter um processo de convencimento. Sim. E a gente está falando de uma pessoa com pouco conhecimento, né? Está falando de uma pessoa que tem uma vida inteira de conhecimento. Então, a gente entra muito com esse processo de convencimento também. Sim, De respeitar a autonomia, mas também a gente fala muito na autonomia na área da saúde, né? E a autonomia do paciente, respeitar a autonomia do paciente é primeiro garantir a informação. Perfeito. E a comunicação. Ele precisa entender riscos e benefícios de tudo e ele sempre vai ter dele a decisão. Mas ele precisa saber, né, toda a informação. E na saúde, às vezes, a gente percebe, né, essa ausência de informações adequadas. É isso. Mas a importância daquilo, o porquê, né, o que vai acontecer se fizer e se não fizer. Então, é um processo de convencimento, né, que nós somos ali, em tese, o que tem o conhecimento para repassar. E se a gente não faz da maneira adequada, não tem como a gente querer, né, garantir aí a melhor decisão. Aí o processo de autonomia, ele é totalmente falho. E unilateral, né? Na história que você repetiu 3 vezes, que seria um procedimento sob risco, eu queria fazer uma analogia. Um paciente é cardíaco, precisa colocar um stent. Vai morrer? Não. Hoje já existe a equipe para preparar o doente cardíaco para uma intervenção cardíaca. Então, aquela história de dizer que é risco mudou, porque hoje nós temos um aparato muito grande para dizer pode ou não. E se disser que pode, assuma, faça. Com certeza. Tem como garantir, né, a redução, né, tem todo o protocolo, riscos e né? protocolos de segurança. Isso é muito importante porque, por exemplo, nem todas as clínicas hoje em Belém, elas fazem esses procedimentos com a pessoa idosa. Ou não é todo profissional que realiza. Então, a gente precisa... A primeira coisa que eles fazem, quantos anos? Se for a partir de 60 anos, qual é a condição desse paciente? Qual é o quadro que ele tem? Para aí, assim, eu direcionar o profissional adequado, direcionar o ambiente adequado para que todo esse suporte de segurança seja oferecido. Isso. E a maioria das clínicas, elas fazem até no máximo 75 anos. Isso. Entre 70 e 75, variando de uma para outra, né? Acima disso, já seria feito em ambiente hospitalar. Que aí é mais uma segurança, né? Principalmente quanto à hidratação do paciente, porque tende a desidratar. Então, fazer o pré, fazer o pós. Esses muito idosos, né? Já tem indicação de fazer em nível hospitalar. E alguns outros pacientes muito idosos, vale a pena a gente individualizar a conduta. Se eu tenho, por exemplo, um paciente de 90 anos que tem várias comorbidades, já tem redução da sua funcionalidade, é um paciente acamado, já não valeria a pena fazer uma colonoscopia, porque se a gente encontrar uma doença invasiva, vai ser abordado. Né? Então, nesse público em especial, a gente precisa individualizar. Perfeito. Fazer o exame em quem vai ter algum benefício no tratamento. E uma possibilidade de intervenção. Perfeito. Né? Mas vamos caminhar para encerrar, né? Porque já passou todo o nosso time aqui. Meu Deus, bem que falaram que era rápido. Falei que era rápido. E aí, você quer dar as honras da dica? Do Égua da Dica? Ah, sim. Temos um quadro na 2ª temporada que estamos, inclusive, estreando hoje com vocês. Que é um quadro bem paraense, aproveitando esse contexto que Belém está no auge aí, né?
Brasil e do mundo, Sim. com a COP30, que é o égua da dica. Então, tem que ter o égua da dica. Quem não é paraense, não se assuste, busque saber o que o égua que é o significa. égua? Dependendo da entonação do égua, é importante Tudo. deixar claro, né? Então, é égua da dica, é uma dica Muito extraordinária. boa, isso, não se assustem. É uma dica muito boa, é aquela dica porreta que a gente fala, que sem ela ou com ela você pode, né, mudar a sua vida, mudar a sua forma de pensar e, quem sabe, aí conseguir ter melhores hábitos, enfim. Então, gostaria de ouvir, né, o égua da dica, uma dica da doutora Letícia, uma dica da doutora Bel, nesse contexto das áreas de especialidade. Qual seria aquela dica, assim, não pode deixar de fazer isso, ou tem que fazer? Você. Eu Primeiras começo- mulheres. Primeiras mulheres. Se fosse pensar em uma dica, eu falaria sobre a importância do compartilhamento do cuidado. Pensando em pacientes, principalmente em cuidados domiciliares, com alterações gastrointestinais, que é o nosso principal tema aqui, o quanto é importante compartilhar o cuidado com a família, com a equipe de saúde, né? Não só os médicos que assistem aquele paciente, mas enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionista, os profissionais que estão ali com aquele paciente, na identificação de sinais de alarme, na identificação de mudanças de padrão, seja padrão alimentar, padrão de funcionamento intestinal, funcionamento urinário, o apetite daquele paciente. Então, os profissionais e os familiares precisam estar em contato, compartilhando o que está acontecendo com aquele paciente de forma longitudinal, para que assim a gente possa se articular, né, para tentar identificar a causa desse fator ou desses fatores que estão acontecendo para tomar as condutas necessárias. Porque muitas vezes, se os cuidadores e familiares não têm a informação necessária, e acho que aqui cabe a importância, né, do nosso podcast de hoje, de informação. Então, essas pessoas precisam estar informadas para sinalizar a equipe de saúde como um todo, para que a gente possa tomar as medidas necessárias. Sempre visando, claro, o bem-estar do paciente, né? Garantindo a sua funcionalidade, a sua autonomia. Então, é bem importante que nós estejamos articulados enquanto equipe e família desse paciente. Muito bom, importantíssimo essa visão. Então, a dica é articulação, integração e comunicação, né? Fique de olho nos sinais de alerta, nas dicas que foram dadas aqui, no que foi abordado. Conheça, né? Pesquise, conheça. A gente tem a internet, né? Inteligência artificial e várias questões para você também buscar um pouquinho da informação. Mas no momento em que você precisa de apoio especializado, tem que ser o profissional, né, adequado naquela área para conseguir realmente esclarecer. Não dá para ficar só na informação Dizendo de que Google, tudo é normal ou da dizendo que idade. tudo é normal da idade, mas tem que buscar o profissional. Então, e buscar... meu vizinho teve isso, é Ah. normal, então. Porque meu vizinho tem, então eu vou pegar... Toma esse chá, bota Toma essa o chá do planta. vizinho, o remédio do vizinho, aí acaba indo por um Os caminho chás, que não é a o gente ideal. nem comentou sobre os Verdade. chás, as ervas e os chás, né? Como eles são utilizados Sim. nesse contexto do tratamento das doenças gastrointestinais e no contexto do envelhecimento Vamos só dar também. uma pausa no Égua da Dica, porque eu preciso lhe ouvir sobre chás. Porque, geralmente, o maior uso dos chás, né, principalmente pelo idoso, é pro estômago. É o chá de boldo, é o chá de hortelã, tudo se cura com chá, né? Como é a sua experiência aí com o uso desses chás? Essas substâncias, não só no chá, como em medicamentos, elas são realmente benéficas. Por exemplo, o chá de boldo, para quem tem problema hepático ou vesícula, é muito bom. E tem medicação à base de boldo, comprimido de boldo. Tem também a chamada maracujina. Maracujina é o princípio ativo do maracujá, considerado um sonífero. Eu tenho pacientes que eu não digo que é maracujina, mas está escrito lá. E quando ele descobre, isso, mas não deu certo. Tá resolvido. Deu certo, rapaz. Bom, atenção com chá. Tem um chá chamado sacaca. Um perigo. Causa hepatite. Depende da quantidade e da concentração.
Você não sabe qual é a concentração ideal, você não sabe qual é o efeito colateral, você só sabe que é bom. E os efeitos colaterais? Cuidado com a sacaca. Outro também Do é a excesso. garrafada, né? Eu já ia falar sobre isso, porque assim, quando a gente pensa em chás, geralmente a gente fala assim, é natural, é uma planta, não faz mal. Só que o senhor falou duas palavras muito importantes, que é a concentração e a quantidade. Então, quando eu uso Até de o chá forma de alho, né? quando eu Nesse uso de forma contexto, demasiada, eu posso estar gerando um efeito adverso, né? Exatamente. E aí a gente vai ali no ver o peso, tem várias garrafadas, plantas que eu nem sei nem a procedência. Cuidado. E isso é muito perigoso. Então, por exemplo, a gente pensa no chá de alho, geralmente as pessoas fazem muito uso para questões de controle glicêmico. Só que esse chá de alho, ele também pode gerar um efeito de rebote nos níveis pressóricos. Então, quando a gente fala assim, olha, chá tá liberado, e geralmente pro idoso tudo resolve pro chá, por exemplo, o meu sogro, tudo para ele é chá. E aí, quando a gente pensa nisso, é natural, não tem problema, né? Então, há o uso de forma demasiada, a concentração, às vezes a infusão por muito tempo. E assim como o açaí, o chá ele é muito cultural pra gente também, né? Já existe no supermercado o chá bom para se usar. Vem muito bem embalado e tal. Erva cidreira. Não tem doença. É ótimo. A plantinha lá do quintal da minha avó. Capim santo, que também chama de capim marino. E erva doce. Isso aí. É a tríade do sucesso. Até bebezinho. Camomila é bom também. Camomila também. E acaba usando, por exemplo, a camomila, a erva doce, para fazer infusão, para fazer escaldapé. Sim. Né? Então, Sim. é uma outra utilização dessas ervas pra gente também. Né? Isso, local, né? Isso, local. de forma tópica. E a sua égua da dica, doutora Bel? Pois é, eu gostaria de causar aqui um impacto. Eita. Bora. O impacto é o seguinte, você, Ludmila, eu, a Letícia, aprendemos que o mamão solta o intestino, que a banana, a maçã e a goiaba prendem o intestino, certo? Certo. Errado. Vovó ensinou assim. Errado. Destruiu toda a dieta Destruiu agora os de sonhos. muitos que Atenção, estão assistindo. a Atenção. banana tem mais fibra que o mamão. Uhum. A maçã e a goiaba, bem lavadas com a casca, é o sabão do intestino. Então, toca de goiaba, toca de maçã com a casca e banana. Sem O a mamão- casca, a banana. Claro. O mamão também é importante, mas Sim. lembre desses outros. Uma famosa batida de abacate. Acabou que vai direto para Boa. o WC. Boa demais. E a ameixa? É boa, Boa. é boa. Vovó tava certa na ameixa. Não, estava certo, é boa. Na laranja com bagaço. Tangerina com Ah, bagaço. Não pode jogar fora a fibra. Uhum. Perfeito. E essas questões de constipação que devem ter atenção, né? Mais que 2, 3 dias sem evacuar, né? De forma rotineira, tem que ser Presença de procurado, sangue nas investigar. fezes. Presença de sangue nas fezes. Ou fezes muito escurecidas, mesmo que a gente não veja o sangue, mas muito pretas, com Entendi. cheiro muito forte. Pode ser indicativo de sangue nas fezes, mesmo que a gente não De esteja excesso vendo. de açaí. Então, tem isso mas também. Mas não tomou, Vai lá. não tomou açaí. Não tomou se açaí, tomou, tá bom. se tomou, vai vir escura, realmente. Mas se não tomou, É assim, porque, Não, mas é uma... porque o odor algo a muito ficar ativo, atento. aquilo é o sangue digerido. E as cheiro fezes ruim. ficam negras. Uma dica para cuidador. Como saber se é ou não é? Pegue umas gotinhas de água oxigenada e joga naquelas fezes. Se fervilhar, é sangue. Que Olha, não maravilha, sabia olha dessa. Pega a só, dica. essa- segura que essa dica Esse foi é o boa. podcast que foi uma aula. Não foi um podcast. Vamos mudar esse negócio aqui porque é Obrigado. impossível. Foi bom E é demais. importante, e são essas relações que é importante para o dia a dia. Né? Então, quando o senhor falou da dor difusa, isso a gente não aprende no livro, a gente aprende na prática. E é isso que o nosso paciente ele precisa, é do conhecimento diário, é do cotidiano, é daquilo que de fato vai impactar. com certeza. Uma vez eu atendi um paciente na unidade de saúde, e aí era um paciente idoso, e tinham falado para ele que ele tinha que tirar o açúcar,
e trocar por leite, para adoçar o café com leite. E o que foi que ele fez? Ele tirou o açúcar. Mas ele falou assim, olha, tá ficando muito caro, eu não tô conseguindo seguir dessa forma. Fomos conversando. Por conta do adoçante? Isso. E aí, olha a história. E aí, ele tirou o açúcar, não fazia uso de adoçante, porque ele tinha visto que também fazia mal. A vizinha disse pra ele. Corta a história. Mas, no final das contas, ele estava adoçando o café com leite condensado, com leite moça. Ah, que maravilha! E aí? Besta não nada, né? E Esse é aí? mais caro. Mas aí que tá, o problema não foi dele. O problema foi do profissional Orientação, que né? orientou de forma errada. E muitas vezes a gente, profissional de saúde, tem umas técnicas, uns linguajares e fala bonito, mas a prática do dia a dia, ela não tá sendo assistida Não tá para assim, ele. E na maior parte das vezes, ele não vai dizer assim, eu não entendi. Ele vai balançar a cabeça, ele vai muita concordar. informação. É muita informação ao mesmo tempo, e aí ele vai continuar adoçando o cafezinho dele lá com leite condensado. E que ele tá fazendo isso muitas vezes, dentro do contexto, né, que foi o atendimento, para fazer esse uso. Mas o problema em toda a questão foi o processo de orientação que foi passado para ele, Sim. né? Então foi difícil esse dia, seu Abel. Foi desafiador. E o pior vai ser tirar esse leite condensado Que depois agora. que provou do bom, aí não vai mais querer voltar atrás. Não, mas são verdade. várias situações, né, que a gente escuta dos nossos pacientes e muitas estão relacionadas à ausência da informação correta, da forma Sim. correta, de uma forma que ele compreenda. Eu acho que é o nosso papel com o podcast também, é de traduzir muitas vezes o que é dito, né, de forma mais científica, num linguajar que todo mundo consiga compreender, para que a gente consiga ter uma saúde gastrointestinal, né, que consigamos aí envelhecer com mais qualidade, Com né, certeza. saibamos os sinais de alerta para procurar o profissional especializado no momento certo, né? Então, eu acho que todo esse conhecimento que foi repassado aqui hoje é essencial quando a gente pensa em qualidade de vida, em bem-estar. Então, gostaria de agradecer imensamente, com dor no meu coração, porque a gente não quer chegar no final, mas agradecer imensamente a participação de vocês aqui conosco, né, pela acolhida. Sintam-se em casa sempre que vierem a acolher e cuidar, porque estamos aqui para esse contexto mesmo. Esperamos trabalhar em parceria também para o bem-estar e para o sucesso dos tratamentos dos nossos pacientes e deixar uma mensagem final. Na verdade, esse podcast em especial é uma honra para mim, né? Desde quando eu conheci vocês, assim, foi um contexto muito diferente. Doutor Abel já no primeiro momento, já exortando as nossas condutas ali, lembra? Alimentares no quesito, né? Naquele Mas evento. também a gente coffee estava break, comendo uma No coxinha, coffee né? break, né? Mas saber de que, acima de tudo, tinha intencionalidade e tinha cuidado. E eu conversei com a Letícia, falou assim, vai ser uma nova forma do Dr. Abel cuidar, assistir o paciente. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas construiu aí uma ressignificada de visão sobre a banana, sobre a maçã, mas acima de tudo Muitas sobre coisas. exames como endoscopia e colo, né? Então, esse é o nosso objetivo, no final das contas, né? Contribuir para aquela assistência da ponta ali, para que a gente consiga levar esse conhecimento que, porventura, ele não conseguiria ir até o consultório com vocês, conseguiriam conversar, e a gente está nesses espaços. E aí, a Ludmila até comentou sobre a questão de utilizar as redes sociais, utilizar o Google, né, inteligência artificial, mas isso sempre com muita cautela, né, porque essas fontes, muitas vezes, elas não trazem toda essa segurança que não só a gente precisa, mas que o nosso paciente precisa. Então, a gente está aqui para traduzir o que for necessário, para orientar o que for necessário, porque o nosso maior objetivo é o nosso paciente e também a família, né, porque cuidar de quem cuida também é um desafio muito grande. Às vezes é o paciente idoso que está sendo assistido pela doutora Letícia, porém o familiar que está ali acompanhando ela está com crises de ansiedades, está com crises, né, de pânico muito significativa e está refletindo no estômago, está refletindo no intestino. Então são essas questões que a gente precisa também se atentar. Imensamente grata pelo aceite de vocês, né, por esse tempo. Então, pelo andar da carruagem, acho que a gente vai ter o Dr. Abel aqui em muitos outros podcasts, porque arrasou, o senhor foi ímpar aqui nessa conversa. Então, muito obrigada. Obrigado também. Fica um espaço aí para Sim. deixar uma mensagem final. Eu só gostaria de enfatizar mais uma vez o convite, né?
e a maneira como vocês nos receberam. Lanchinho antes mesmo. Antes mesmo do podcast. E lembrar como preceito que o acolhimento é importante porque você transfere para uma pessoa a liberdade autônoma. Muito Muito bem. obrigado. Gente, eu queria bater palmas bom, agora. Bate palma igual Por naquelas favor, salas do cinema mudo, né? Senão vai balançar Agora, tudo. Muito Letícia. obrigada. Também só tenho a agradecer, meninas, pelo convite, pelo podcast, foi maravilhoso, como o papai falou. Eu acho que a gente sente o acolher e cuidar nas atitudes de vocês, né? Então faz todo sentido o nome da empresa, o trabalho que vocês fazem é realmente de acolher e cuidar, não só do paciente, mas os seus familiares e as pessoas que trabalham com vocês, né? Que visitam vocês, que têm parcerias. Então, a gente também se sente cuidado. E somente agradecer mesmo, dizer que é uma honra estarmos aqui. Obrigada. Que bom, obrigada. Eu queria finalizar de um jeito diferente. A gente sempre finaliza com essa parte das mensagens finais, né? A doutora Bel já me olha desconfiado. Né? Toda hora ela diz que vai finalizar e nunca finaliza. Você percebeu? Tem 20 minutos essa finalização, mas o jeito diferente, doutora Bel, já aproveitando, né? Eu acho que esse momento único, porque todos os momentos são únicos, os desafios são grandes. Deixe uma mensagem aqui ao vivo para a Letícia, para sua filha. Ai, meu Deus do céu. Que consiga transcender, assim, todos os pais e filhos, assim, né? Nesse contexto do deixar uma mensagem, ser um exemplo e também ver esse chorar aqui no podcast, estava indo e tão ver bem. esse caminhar dela, né? Eu acho que a gente fez essa pergunta para ela hoje, por que cuidar de idosos, né? E a gente também se faz essa pergunta, por que cuidar de idosos? Sempre está relacionado ao propósito. Mas eu queria lhe ouvir a sua mensagem aí para a Letícia. Está ficando vai gravado, a gente encerrar, vai recortar Pois esse é. vídeo. Lembrando o seguinte, durante o nosso podcast eu tive a oportunidade de enfatizar a carreira médica da Letícia, antes mesmo, juntamente comigo, já visitando os pacientes no hospital, ainda menina, eu penso que isso possa ter motivado. Mas o que mais me chama a atenção é o carinho que ela tem com o paciente idoso. Da maneira como ela recebe o paciente, abre a porta, senta o paciente, depois examina o paciente, mas numa tranquilidade que até impressiona, porque ela reserva 1 hora de consulta, às vezes é 1h30, 1h30, 1h40. Então, isso eu observo. Isso é gratificante para mim, porque ela é minha filha e mais tarde ela vai tratar de mim. Até porque você ainda não está idoso. Vamos deixar isso claro, não é verdade? Ela é que vai classificar. Ele já é idoso. De Mas o acordo... idoso jovem. Verdade. Agora, diz que depois de 60 já é idoso. Não é isso, é um absurdo. Antigamente era 80. Mas é... Quando pergunta quantos anos ele tem, ele fala, quantos anos você me dá? Gostei. Aí a pessoa já interessante. fica meio inibida, né? Vai botar pra menos. Aí ele, e não é que acertou? É verdade. Porque a classificação hoje é muito, inclusive, etária, né? 60 anos e tá tudo certo. Mas hoje o indivíduo com 60 anos, ele pode ser Jovem. classificado como idoso, mas a vida dele não condiz Produtivo. para esse estereótipo do que é Ah, idoso, né? produtivo. Eu acho que é o estereótipo do ser idoso que também já precisamos mudar isso. Tanto né? que aquele Pensamento. símbolo, né? Já foi ressignificado. trocado. Foi. Era uma pessoa com uma bengala. Quer dizer, Agora E agora não não, faz já é os sentido. 60 a mais, né? Um hoje a gente idoso, usa uma bengala pessoa só em pé, para dar no normal. bandido. Muito bom. Já estamos verdade. começando um novo podcast, mas antes de começar o novo, vamos encerrar esse com muita alegria no coração. Obrigada por nos assistirem. Obrigada de novo por estarem aqui Obrigada. conosco. Voltem sempre que precisarem. Vamos discutir aí outros temas interessantes. Né? Então já sabem, fiquem as dicas, se cuidem. Né? Procurem favor. assistência especializada quando necessário. E estaremos sempre aqui. E o nosso podcast ele vai muito além de temas, né, técnicos e temas interessantes para a sua saúde. Ele é família. Então, ter vocês hoje aqui é uma grande honra. Muito obrigada. Obrigada. Bom, obrigada. Obrigada. E tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.